A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Então, nesse vídeo hoje eu quero falar com você, quero compartilhar, falar sobre o jejum, quero falar sobre o jejum, trocar experiências, falar a importância do jejum nas nossas vidas, uma prática tão difícil, né? É uma prática que as pessoas têm muita dificuldade em jejuar, é muito obstáculo. Por quê? Porque o jejum ele tem um poder muito grande no mundo espiritual. E antes disso, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, aperta notificações todas para que sempre que eu colocar um conteúdo você seja edificado e avisado pelo YouTube que a gente colocou um conteúdo da parte de Deus aqui no nosso canal. Compartilha com seus contatos, deixa teu like, comenta, que tudo isso ajuda muito no crescimento do canal, a expandir a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, seja um abençoador da palavra de Deus. Eu quero iniciar, irmãos, lendo aqui em Mateus capítulo 6, a gente vai começar do versículo 16. Olha o que diz. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Primeiro, vamos começar. Jesus, ele fala assim, e quando jejuardes? Então, quando Jesus diz, e quando jejuardes, é porque o Jesus espera que nós venhamos jejuar com frequência. Quando ele diz, e quando jejuardes, ele espera que nós venhamos ter essa prática com frequência sobre o jejum. E a gente sabe que os hipócritas, né, aqueles fariseus, eles jejuavam para se amostrar, para as pessoas verem que eles se humilhavam na presença de Deus. E esse tipo de jejum Deus não recebe. Esse tipo de jejum Deus ele não aceita. Então é esperado que a gente venha jejuar com frequência. Jesus ele inicia o seu ministério jejuando 40 dias. E o interessante é que quando Jesus estava jejuando, irmãos, o diabo estava ali tentando ele, né? O diabo estava ali fazendo de tudo para ele quebrar aquele jejum. O diabo estava fazendo de tudo para que o ministério de Jesus não acontecesse. Então, sempre que você jejuar, vai vir batalhas, vai vir lutas, por quê? Porque o diabo, ele nunca vai querer que você permaneça num propósito. O jejum, ele tem um poder grande demais no reino espiritual. Então, o diabo, ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo, ele não quer que você receba as coisas de Deus, ele não quer que as coisas de Deus cheguem até a tua vida, então ele vai fazer de tudo para atrapalhar. É por isso que a gente vê as pessoas tendo muita dificuldade para jejuar. A gente acorda já morrendo de fome, a gente não quer abrir mão do café, a gente não quer abrir mão do almoço. Então, assim, por quê? Porque o jejum, ele tem um poder muito grande no reino espiritual. Porque o jejum é uma forma de se humilhar na presença de Deus. É você abrir mão de comer, é você abrir mão de se alimentar, é você abrir mão do seu bem-estar e você se humilhar diante de Deus. O que é o jejum? O jejum é você dedicar momentos de oração, de leitura da palavra, ouvir pregação. Eu aconselho você, quando você estiver jejuando, você fica lá fora de rede social, evita estar na frente da TV assistindo séries, filmes, porque você vai ficar bem mais sensível à voz de Deus. Você vai conseguir realmente ouvir o Espírito Santo na tua casa, na tua vida, falando com você. Não é a tua consciência, é o Espírito Santo mesmo que ele está ali fluindo. Por quê? Porque o jejum é uma forma de humilhação na presença de Deus. Então você está abrindo mão de tudo. Tem pessoas que fazem o jejum total, que é de comida e de água. Tem pessoas que fazem o jejum parcial, tem pessoas que fazem o jejum por períodos, por horas, 3 horas, meio-dia, 12 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Então, tem pessoas que fazem o jejum de Daniel. Então, assim, eu aconselho que você faça de acordo com a tua saúde. Deus também não quer que você venha passar mal, sofrer, ficar internado, não. Entra dentro do seu limite, consulta um médico. Tem pessoas que são diabéticas, tem que comer de 3 em 3 horas, então você tem que ter todo esse cuidado, porque Deus, irmãos, não é um Deus negligente. Deus, ele conhece o nosso limite. Então, primeiro você preste atenção nisso daí. A gente vai ver que Josafá, ele convoca o povo para orar, jejua, e Deus ali envia um anjo, mata 185 mil soldados, e a vitória do povo de Deus, e o povo venceu adorando. A gente vai ver, irmãos, que Nínive era uma cidade que estava
predestinada à destruição, irmãos. Isso é muito importante. Deus volta a sua palavra atrás. Eu te convido a ler o livro de Jeremias, capítulo 18. Depois que fala lá sobre o oleiro, vai lá. Porque o Senhor diz, quando eu anunciar destruição a uma nação, a um povo, e ele se arrepender, e ele se converter, eu também me arrependerei do mal que prometi lhe fazer. Então, Nínive, né, ela ia ser destruída, e o rei, ele ali convoca o povo, os animais, e todo mundo jejua 3 dias, sem comer e sem beber, e ali Deus envia Jonas e diz, não vai ter destruição, o povo vai viver. Aí você vê lá no livro de Esté que Esté jejua para alcançar favor diante do rei durante 3 dias. Antes disso, o povo já estava jejuando para não ser morto e o povo alcança favor do rei. Neemias ora e jejua para alcançar favor do rei, para ir para Jerusalém, reconstruir os muros e consegue êxito. Esdra ora e jejua para que na sua viagem eles não sejam atacados, não sejam saqueados, e Deus responde à oração. Então, irmãos, a gente vai ver que os discípulos jejuavam para separar obreiros. Quando eles estavam reunidos jejuando, o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para uma grande obra. Isso foi no momento do jejum. Por que é que Pedro conseguiu ver que Safira e Ananias estavam mentindo? Por causa do jejum, ele estava sensível à voz de Deus, então eles jejuavam. Então, irmãos, é muito maravilhoso o poder do jejum. A gente consegue ter o discernimento, a gente consegue ouvir a voz de Deus. É surreal, é sobrenatural, é coisa de Deus, é prática de quem jejua. Uma vez eu estava jejuando em uma certa casa que eu morei há um tempo atrás, no início da minha fé. E, gente, eu jejuava muito, eu lia muita Bíblia, eu orava bastante, muito mais. E uma amiga minha chegou na minha casa e quando ela entra dentro do meu quarto, ela entrou para falar comigo, conversar comigo, e quando ela entra dentro do meu quarto, ela começa a falar em línguas estranhas e a presença de Deus toma a vida dela e ela disse, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E o que era isso? Era a presença de Deus. E eu tinha muitas visões, eu tinha muitos sonhos, porque assim você fica realmente sensível mesmo, a voz de Deus é muito maravilhoso. É muito gostoso você jejuar, a prática do jejum. Recentemente eu estava jejuando para ter intimidade com Deus e eu jejuei um período, né, que eu não vou dizer para vocês, mas eu jejuei um determinado período e eu fui orar antes de dormir e eu ia continuar orando, jejuando ainda, e eu fui orar, conversar com Deus, e quando eu me ajoelho, o Espírito Santo ele diz assim, não é você que vai falar, sou eu. E ele começou a mostrar coisas na minha vida, irmãos, que eu achava que eu estava certa, sabe? Que eu achava que eu estava plena, eu estava dentro da minha certeza, eu estava dentro da minha verdade. E o Espírito Santo disse, não, você estava errada. Porque comigo não é do seu jeito, comigo não é da sua forma. E ele começou a me mostrar, olha, você nunca aprendeu a ser assim, você não sabe ser assim, você sabe ser assim. E eu compartilhei com uma amiga minha, compartilhei com as minhas irmãs, e eu fiquei, meu Deus! E assim, eu decidi mudar, porque eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, eu não quero que você seja dessa forma, eu quero que você seja diferente. E aquilo foi muito bom para mim, porque quando as pessoas falavam sobre o meu gênio, eu sou colérica, né, com tendência sanguínea, eu não queria receber, eu não queria aceitar, mas de repente o Espírito Santo ele chegou para mim e disse, olha, não é desse jeito não, você precisa mudar. Isso foi recentemente, né, foi muito recente agora, e o Espírito Santo ele começou a dizer para mim, olha, você nunca aprendeu a fazer isso, você não sabe ser isso, você tem que aprender a mudar, você tem que aprender a se calar, você tem que aprender. E o Espírito Santo começou a mostrar para mim, eu dizia, meu Deus, eu jurava, eu tava na minha razão, e eu disse, Deus, mas não é justo. Deus disse, justo sou eu, as pessoas não são justas. Muitas vezes as situações não são justas, mas justo é Deus e a gente não vai contestar com ele. Então, irmãos, é muito bom você jejuar. É muito bom você trazer a prática do jejum à sua vida, porque o Espírito Santo ele começa a lhe revelar sobre o seu caráter, sobre o que você precisa mudar em você. E muitas vezes eu vou jejuar por uma determinada coisa, por uma determinada situação, e o Espírito Santo ele chega para mim, ele me constrange, Ana, não é dessa forma. Não é dessa maneira, não é assim que eu quero que você seja, não é assim que eu quero que você viva. Gente, o Espírito Santo falou comigo coisas, deixa eu te falar, o Espírito Santo falou comigo coisas que, sabe, eu tava indo pra academia e eu tava gostando, eu amei a academia, eu nunca tinha feito academia e eu tava amando muito, só que eu tava sentindo muitas dores, porque eu tenho um problema de coluna, e quanto mais eu praticava academia, mais dores eu sentia.
E chegou ao ponto que eu não pude ir, as finanças também apertou, e eu tive que desistir da academia. E eu estava jejuando, e o Espírito Santo falou comigo, olha, sabe por que você não está mais indo para academia? Gente, eu vou compartilhar isso com vocês, isso é muito sério. E eles assim, sabe por que você não tá indo pra academia? Porque eu fechei as portas pra você não ir. Eu não tava gostando da roupa que você tava indo. Eu não tava gostando da roupa que você tava se vestindo. Eu não tava gostando da forma como você tava se exibindo. O Espírito Santo de Deus falou isso pra mim. Você acredita que o Espírito Santo de Deus falou isso pra mim? E eu disse, Jesus, eu pedi perdão. O Espírito Santo me perdoa. Me perdoa. Eu disse, agora eu vou ficar indo com as blusas muito mais longas. Né, irmã? Não é que eu ia... toda lascívia e tal, e o Espírito Santo ele falou, teu corpo é meu, seu corpo é meu, eu tenho um ciúme do seu corpo, eu não gostei dessa roupa que você foi, eu não estava gostando das roupas que você estava indo. Gente, o Espírito Santo falou isso comigo, você acredita que o Espírito Santo falou isso comigo? Não foi outra pessoa, foi o Espírito Santo de Deus que falou isso para mim. Então, irmãos, quando a gente jejua, a gente consegue ouvir a voz de Deus, sabe? Eu tinha uma mania de quando as coisas aconteciam comigo, eu contava para minhas amigas, eu contava para minhas irmãs, eu conto para minha mãe, eu conto para meu pai, conto para minha amiga, conto isso, conto aquilo. E o Espírito Santo falou para mim, para com isso. Eu não quero que você seja assim. Para de estar falando. Ora, para de falar. Não vai falar para ninguém. Ora, para de contar a tua vida para as pessoas. Para de falar isso para as pessoas. Irmãos, o Espírito Santo falou isso para mim. Sabe, às vezes a gente quer se justificar alguém, às vezes alguém pisa no meu calo e eu quero me justificar e o Espírito Santo de Deus, cala a boca, vai só orar. Então, irmãos, o jejum ele faz isso tudo, isso é tão bom. E eu disse assim, Deus, se o Senhor tá fazendo isso, tá me constrangendo a mudar, é porque tem coisas grandes na minha vida para acontecer. É porque o Senhor quer que eu chegue num patamar que eu tenho que estar pronta para estar lá. Então eu quero ouvir tua voz, eu quero fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. Então, irmãos, é muito maravilhoso o poder do jejum. Sempre que você jejuar por algo, você nunca vai receber só algo que você pediu. Vai vir coisas muito mais além. Vai acontecer outras coisas na sua vida espiritual, ao seu redor, na sua casa, no seu meio, no meio dos seus familiares. Então é muito maravilhoso você jejuar. Eu aconselho jejum, sim. É difícil, mas jejua uma vez por semana, 2 vezes por semana. E procura ter intimidade com Deus. Senta, ouve a voz do Senhor, ouve o Espírito Santo falando com você. Porque tudo que ele te constranger é para mudar a sua vida. É para melhorar, sabe? E tem uma amiga minha que quando o Espírito Santo acabou de falar comigo, eu corri e falei pra ela, mandei mensagem, comecei a contar tudo, e ela disse, nossa, Ana, isso é muito bom ouvir que o Espírito Santo falou isso com você, porque ela enxergava tudo isso em mim, mas ela nunca me disse, porque eu sou muito colérica, gente. E o bom é que quando é o Espírito Santo, a gente escuta a voz do Espírito Santo, a gente tenta ser melhor, porque a gente quer agradar o Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo é meu melhor amigo, é meu melhor conselheiro, sabe? E é muito bom, gente. Então, jejuem, tragam a prática do jejum para a vida de vocês. É maravilhoso jejuar para receber dons, para receber autoridade. A Bíblia diz que existe castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Então jejua, povo de Deus, jejua. Por isso que o inimigo não quer que você jejua, porque ele não quer que você receba mais de Deus. Ele não quer que você seja íntimo de Deus, que você seja amigo de Deus, sabe? E começou a acontecer coisas na minha vida que eu vou trazer em outros vídeos para vocês, eu vou estar compartilhando. Então a prática do jejum é maravilhosa. Então ora pelos teus, jejua pelos teus, não importa o tempo, vai acontecer em algum momento alguma coisa, você vai ouvir a voz de Deus, sabe? Teve vezes que eu orava, jejuava, eu via anjos protegendo os meus filhos, eu via coisas, Deus me mostrava, Deus revelava. Irmãos, e é muito maravilhoso, é muito impressionante, é muito maravilhoso. Então eu trago para a vida de vocês, jejuem, procure ouvir a voz do Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo, porque a vida de vocês nunca mais será a mesma depois que vocês trouxerem a prática do jejum para a vida de vocês, tá entendendo? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Vou estar trazendo outros vídeos, compartilhando outras coisas sobre a prática do jejum, sobre a prática da oração, e que Deus em Cristo vos abençoe. Vem comigo no Glória e até o nosso próximo encontro. Que Deus em Cristo vos abençoe.